Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você vê a lei? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. E quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Então vá e faça o mesmo. Estamos estudando os valores de Cristo e no programa de hoje falaremos sobre o valor que Jesus deu às pessoas feridas. É emocionante passear pelos evangelhos e observar a compaixão de Jesus pelos feridos. Repetidas vezes lemos como Jesus se comovia com os feridos e necessitados. Em Lucas, no capítulo 7, lemos que Jesus se aproximou de um dos portões de Jerusalém e viu o cortejo do corpo de um homem sendo carregado para fora da cidade. Era o filho único de uma viúva que estava sendo acompanhada por uma multidão. Quando Jesus a viu, se compadeceu dela e disse: Não chore. Jesus se aproximou, tocou no caixão e disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem se sentou e começou a falar, e Jesus o devolveu à sua mãe. O que levou Jesus a operar aquele milagre foi a compaixão pela viúva que tinha perdido seu único filho. Jesus se compadeceu dela. E essa palavra compadeceu aqui no original. Essa palavra é interpretada como compaixão e significa exatamente Jesus sentiu dor no seu interior. Jesus sentiu tanta compaixão que aquela compaixão lhe provocou dor, profunda dor. É isso que observamos em todos os evangelhos. Já falamos nesse programa sobre a compaixão de Jesus pelas multidões necessitadas e também pelas pessoas de maneira individual. Às vezes nos perguntamos: por que Jesus curou uma pessoa e não curou a outra? A resposta pode ser: aquela foi uma cura estratégica. Jesus queria dar testemunho na cidade de Jerusalém e por isso curou o homem que esperava por um milagre junto ao poço de Betesda havia 38 anos. Este evento gerou uma discussão entre Jesus e os líderes religiosos. O mesmo aconteceu quando Jesus curou um cego, conforme está relatado no Evangelho de João, capítulo 9. Outras vezes, a cura que Jesus operava não era estratégica, mas vinha da compaixão de Jesus pelos feridos. Em cada um dos milagres relatados nos evangelhos, Jesus demonstrou o valor que dava aos feridos e tentou convencer seus discípulos a darem o mesmo valor, para que fossem parte da sua solução e resposta para os feridos deste mundo. Sabe, talvez uma das passagens mais importantes sobre esse assunto seja o trecho que lemos no início do programa. Há 3 filosofias de vida ilustradas nesta parábola. A primeira delas está representada pelos ladrões que assaltaram aquele homem e o deixaram semi-morto. A filosofia de vida deles era a seguinte: o que é meu, e o que é seu também vai ser meu, assim que eu conseguir tomar de você. Tem muita gente por aí com esta filosofia. É por isso que precisamos de policiais que façam valer a lei. A segunda filosofia de vida que observamos nesta parábola é representada pelo sacerdote e pelo levita, as autoridades religiosas que passaram pelo homem ferido e não fizeram nada por ele. A filosofia deles era a seguinte:
o que é meu, e o que é seu. Eu tenho as minhas bênçãos e você tem as suas. Eu tenho os meus problemas e você tem os seus. Você está com um problemão, está quase morto de tanto sangrar aí, nessa vala, mas vai ficar aí. Porém, acontece que já me preparei para os serviços da igreja e eu não posso me atrasar. Por isso, é melhor eu não me envolver. Viva e deixe viver, mas não se envolva. Infelizmente, tem muita gente nas igrejas de hoje com esta filosofia de vida. O que é meu e o que é seu. Mas a filosofia de vida que Jesus estava ensinando nesta parábola está ilustrada e representada pelo samaritano. A filosofia de vida que Jesus quer que tenhamos é: o que é seu e o que é meu é seu, sempre que você precisar. Eu vou repetir isso aqui porque é muito importante. A filosofia de vida que Jesus quer que tenhamos é: o que é seu e o que é meu é seu, sempre que você precisar. Esta é a filosofia do próximo que Jesus queria ensinar. Esta filosofia não faz ninguém rico e talvez não ajude em nada a aumentar os lucros da sua empresa, mas foi a filosofia que Jesus ensinou através desta parábola. É interessante observar o contexto desse ensino. Este perito da lei, conforme se refere esta tradução da Bíblia, era um profundo conhecedor dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e fez a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Lembram-se do jovem rico, como costumamos chamar? Aquele jovem fez a mesma pergunta. Quando Jesus a respondeu, ele não disse o que as pessoas costumam dizer hoje: tudo que você precisa fazer é crer, apenas crer. Muitas pessoas acham que não existe esse negócio de apenas crer. Outras pregam que basta crer. Tiago afirma em sua carta que a fé sem obras é morta, como um corpo sem vida. Quando Jesus respondeu ao jovem rico e ao perito da lei, ele não disse: para ter a vida eterna, você não precisa fazer nada além de crer. Jesus respondeu ao perito da lei e com esta resposta: o que está escrito na lei? Como você a lê? Ou, como você interpreta a lei? Você já ouviu esta frase alguma vez? É uma frase usada pelos advogados, né? Jesus também usou uma frase que era usada pelos peritos da lei daquela época. O que está escrito na lei? Como você a lê? Ou como você interpreta a lei? O perito da lei tinha a resposta na ponta da língua. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E como Jesus já tinha citado algo mais em outra ocasião, o perito da lei acrescentou: e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus respondeu: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. A vida eterna não é apenas a vida que vem depois da morte física. A vida eterna é um tipo de vida que você pode ter hoje mesmo, começar hoje. O Evangelho de João se refere a esta qualidade de vida como vida eterna. No seu Evangelho, João não só fala sobre a vida eterna, ele ilustra essa vida em cada um dos capítulos do seu Evangelho. Esta parábola sobre o bom samaritano que lemos há alguns minutos está registrada no Evangelho de Lucas. Lucas foi o único escritor dos evangelhos que registrou esta parábola. Acho que o fato de Lucas ter sido um médico explica um pouco o porquê. Lucas foi um dos discípulos de Jesus, mas também era médico. Ele era sensível aos feridos. Era discípulo de Jesus e médico, e aprendeu a confessar o valor que Jesus dava aos feridos e a ter compaixão por eles. Quando o perito da lei chegou à resposta certa, Jesus disse: Ei, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Havia outras pessoas por perto, e aquele advogado, o perito da lei, queria se justificar, por isso perguntou: e quem é o meu próximo? Para os judeus, o próximo deles é outro judeu. Todos os demais são seus inimigos. Por isso eles costumavam dizer: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus nunca ensinou isso, mas os judeus sim. Aquela pergunta era estratégica. E quem é o meu próximo, Senhor? Na verdade, existia um grande debate a este respeito. E a parábola que Jesus contou dava a resposta para aquela pergunta. Jesus estava dizendo: o seu próximo amigo
não é o seu vizinho do lado, nem o seu compatriota judeu. O seu próximo é qualquer pessoa que aparecer no seu caminho. Foi assim que Jesus respondeu a esta pergunta. E o que Jesus estava dizendo é que devemos confessar o valor que ele deu aos feridos. Quando seguimos Jesus pelos evangelhos, observamos que ele nunca passou reto por um ferido. Ele nunca passou de largo por um ferido. Quando Jesus via alguém que precisava de ajuda, lá estava ele. Lá estava Jesus. Ele sentia compaixão e ajudava. Que lição profunda essa, não? Jesus curou o homem que estava possesso, ou o homem mentalmente perturbado, para usar o termo atual, né? Depois de curado com sua vida nova, o homem quis acompanhar Jesus. Mas Jesus não queria que ele o seguisse, e por isso disse: vá para sua casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Você vê a compaixão de Jesus? Foi a compaixão de Jesus que o levou a curar aquele homem e mandá-lo ir para casa e anunciar as grandes coisas que Deus tinha feito por ele. O que observamos nos evangelhos é que foi isso que Jesus fez durante o seu ministério na terra. Nesse importante ensino de Jesus, chamado de parábola do bom samaritano, Jesus nos desafiou a confessar o valor que ele deu aos feridos desse mundo. Isso significa que jamais poderemos passar de largo. Infelizmente, no mundo de hoje, nós vemos muitas pessoas passando de largo. Pessoas que não param para ajudar aquele que, na verdade, é o seu próximo. Pessoas que estão feridas e que precisam de um socorro imediato. Pessoas que estão acabadas espiritualmente, mentalmente. Pessoas que precisam de uma palavra de conforto, de ânimo e de ajuda. E muitas vezes, será que não passamos de largo? Bom, Jesus nos dá um exemplo real. Precisamos parar e ajudar essas pessoas. Hoje eu tenho que parar, mas na próxima oportunidade estaremos conhecendo mais sobre o sistema de valores de Jesus. Deus abençoe você. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.